Quando eu entrei na faculdade de filosofia, fiquei sabendo que tinha um laboratório de estética. E eu achava que era algo mais ou menos assim. Confesso que até fiquei um pouco decepcionado. Já pensou poder fazer aquele corte chavoso de graça? Sacanagem. Mas e você? Sabe o que é estética em filosofia? Se você tem essa e outras dúvidas, venha comigo no nosso 5 minutos de filosofia. Então, pessoal, estética é uma área da filosofia que trata alguns tipos de problemas em específicos. Uma delas é a ideia do que é o belo, né? O que é bonito, o que é feio e tal. E isso leva a uma questão ainda mais ampla, né? Que é a ideia de como que o ser humano, né, ele lida, né, com os seus sentidos. Como que eu sei se uma pessoa é bonita ou é feia? Como que eu crio essa impressão? A partir dos sentidos, a partir da minha visão. Então, podemos dizer que a estética é uma reflexão sobre os sentidos. Um outro sentido também que o conceito de estética tem é a ideia de filosofia da arte, né? É considerar, é refletir sobre o que pode ser chamado de arte e o que não é arte, né? Definir o que chamamos de arte. E existem vários filósofos que tratam sobre esse problema, né, ao longo dos tempos. A começar pelos pensadores clássicos, né? A primeira visão que a gente tem assim mais ampla sobre esse assunto é a visão do Platão. O Platão, né, vai fazer aí uma reflexão sobre o mundo dos sentidos, né? Que a gente já viu lá do mito da caverna e tal. Ele vai dizer o seguinte: o mundo real é aquilo que a gente consegue refletir através da razão. E isso aí tem a ver com espécies de conhecimento, como por exemplo a matemática, né? 2 mais 2 é sempre igual a 4. E eu não preciso, né, observar com os sentidos isso, eu não preciso de 4 carinhas para saber que 2 mais 2 é igual a 4. Só que, quando eu falo de sentidos, no que eu posso captar através da visão, da audição, do paladar, etc., isso tudo pode e muitas vezes nos engana. Por exemplo, a gente pode ver uma miragem. Então, em resumo, pessoal, para Platão, a arte, né, o que a gente consegue tirar através dos sentidos, e é isso que a poesia faz, por exemplo, é a pior coisa que tem no mundo. Por quê? Porque se o mundo dos sentidos ele nos engana, já é uma imitação, já é mímese, esse que é o conceito que ele usa, imagine então a arte, né? Seria uma imitação da imitação. Seria a coisa mais falsa que existe no mundo. Tipo nota de 3. Então, para Platão, a arte tem uma conotação muito negativa. Mas aí, né, vem o discípulo dele, Aristóteles, e dá uma visão diferente para esse problema. O Aristóteles concorda, né, que a arte ela é mímese, ou seja, ela imita o mundo real. Só que essa imitação, para ele, tem um sentido positivo. Como assim positivo? A partir, né, de uma reprodução de algo que tem no mundo real, eu posso refletir sobre a minha vida. Pense só, você vê um filme legal, uma música legal, fala sobre fenômenos que acontecem no mundo, que não são reais, são fictícios, mas que levam você a pensar a sua vida. Aristóteles cria um conceito para isso, né? Ele chama de catarse, que é uma palavra difícil, mas quer dizer purificação. Sim, a arte purifica. Imagine só na pandemia a gente ter que lidar com o mundo real, né? Um monte de coisa difícil acontecendo aí. Podemos dizer que a arte, ela torna a nossa vida suportável, né? Você se distrai com certas coisas e esse fardo pesado que é a vida se torna um pouco mais leve. E há outras visões sobre isso, pessoal. Tem, por exemplo, um filósofo aí do século XVIII, chamado Kant, que é um dos maiores filósofos de todos os tempos, que ele diz o seguinte: a ideia de belo não tem nada a ver com razão. Não é uma coisa que você premedita, né?
é uma coisa que tem a ver com outras dimensões da realidade, ok? Tem a ver com gosto, tem a ver com o que nos proporciona prazer estético ou que nos proporciona repulsa, desprazer. E o Kant vai falar que a arte tem a ver com subjetividade, com uma coisa individual, mas o curioso disso aí, pessoal, é que todo mundo chega no mesmo caminho. Sim, existe um belo universal. Algo é comum a todos os indivíduos. Por isso que a gente elenca certas músicas como legais, ou certos atores ou atrizes como os mais bonitos. Isso tudo tem a ver com o senso estético que é padronizado, universal. Você pode até não concordar com ele, né? Mas é engraçado, né? Como chegamos a pontos comuns muitas vezes, né? Podemos refletir sobre isso. Existe também um outro filósofo aí do século XX, chamado Walter Benjamin, que ele vai falar o seguinte: a arte, o valor da arte, vai se dar na individualidade da obra. Imagine só, eu tenho aqui no fundo do meu cenário uma estatuazinha, né, do Sócrates. Essa estátua ela existiu de verdade, né, na antiguidade e tal, e realmente ela era um item único. Um cara pensou isso daí e tal, e entalhou, né, em mármore. Só que eu fui fazer um turismo lá e eu acabei trazendo essa lembrancinha dessa estátua. Isso pode ser reproduzido 1 zilhão de vezes. Para Benjamin, isso tira o valor da arte. A arte está em algo que é único. Só que isso tira, por exemplo, né, a dimensão artística, por exemplo, do cinema, que você pode reproduzir em várias salas ao mesmo tempo, né? Ou, por exemplo, da televisão. Então, tem toda uma reflexão em cima do que se considera artístico ou do que se considera belo. Enfim, há vários tipos de reflexões que a gente pode ter através dessa área da filosofia que é muito legal, que chamamos de estética. Bom, basicamente é o que eu tinha para falar por hoje. Até a próxima. Tchau!